Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 10 de julho, né? Segunda semana de julho começando. É uma semana que a galera vai ficar olhando aí todos os indicadores de inflação, né? E balanças comerciais que vão sair ao decorrer da semana. Então, lá no final do vídeo, nós vamos passar aí a agenda da semana para entender o que pode impactar no mundo afora, né? Nas bolsas aí do mercado, né? Como é que vai impactar e como isso pode também trazer aí uma movimentação para o nosso Bovão da Massa, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui, tem aqui na descrição um link de abertura de conta para você abrir sua conta e planejar a sua construção patrimonial, que vai ser muito positivo para você e para as pessoas que estão à sua volta, né? E também não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, dar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas possam também acompanhar o Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? E aqui a gente tenta botar de uma forma bem clara, bem tranquila, sem aquele economês robusto, né, que acaba complicando a cabeça dos novos investidores no mercado, beleza? Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta. Né, a semana aí começando, a galera tirando aquela morrinha do final de semana. Então a gente já vê aí Ásia e Pacífico fechando numa direção mista, né? Então, no campo positivo, nós temos ali somente Xangai na China, né? E Hang Seng, né? Hong Kong, que também é na China, mas as bolsas são separadas, certo? Então, Xangai fechou aí com 0,22% de alta, Hang Seng fechou com 0,45% e o destaque negativo ficou aí para bolsas, o índice da Austrália, né? Com 0,50% de queda, beleza? Bom, lá na China, né, lá na Ásia, nós temos aí um dado que veio, dois dados que foram interessantes, né? Primeiro foi a visita da Janet Yellen, da secretária do Tesouro norte-americano, que visitou a China, né, para poder estreitar um pouco mais os laços ali entre as duas economias, né? Então, essas tensões sino-americanas, né, que a gente vem comentando, elas não são tão positivas assim para o mundo. E foi o que Janet Yellen foi lá fazer. Então, tentar trazer os laços bilaterais para uma mesa mais transparente, de fato, né, e mais sólida, para que isso não venha impactar no restante do mundo. Ela mesma mencionou, né? A briga entre os dois países, as duas maiores economias do mundo, não é tão boa assim, né? Nem para um nem para outro e nem para o restante do mundo, ainda mais na situação que o mundo se encontra. Então, isso foi visto também como positivo. Na minha leitura, é uma questão muito positiva, porque isso realmente não traz bons resultados para a gente, né? Para o mundo todo, como a gente tem uma economia globalizada, Estados Unidos figura entre os maiores compradores e vendedores de qualquer produto no mundo, né? E assim como a China é a fábrica do mundo, né? Um dos maiores compradores de commodities e um dos maiores vendedores de materiais acabados do mundo. Então, quando a gente tem uma briga entre os dois, isso é muito ruim, beleza? Então, a competição é válida, mas tem que ser uma competição limpa, transparente, para que o mundo não venha sentir isso, beleza? Outro dado também que veio ali foi a inflação ali na China, né, que veio abaixo do esperado, porém veio acima do anterior. Isso também não cai muito bem, não foi muito bem digerido, porque os investidores eles esperam com que a China venha a ter um crescimento maior, né, um crescimento mais robusto esse ano. E para isso a inflação também precisa subir, porque estão fazendo programas, né, e ações, o PBOC está fazendo programas expansionistas, botando mais dinheiro no bolso do consumidor, mais dinheiro no mercado. E esse dinheiro tem que se refletir em consumo. Então, se a China não aumentar esse consumo, isso acaba não vindo tão bem assim para os investidores. Olhando para a Europa está ali levemente positivo, né? Então veio de uma semana muito ruim, de uma semana de liquidação, mas agora está ali, né, numa segunda-feira bem brando, bem tranquilo, né? E vão aguardar, né, os investidores no mundo afora vão aguardar os dados de CPI, né, de inflação que vai sair no mundo todo, né? E aqui para a gente não vai ser diferente, né? A gente também vai aguardar esses dados. Então, dados de CPI, de PPI, balança comercial, para a gente ver como é que está o consumo, né, entre os países e dentro dos países, né? Quando a gente vê a balança comercial, a gente vê a compra e a venda entre os países, se está
o mundo está voltando a consumir a seu padrão, né? Vamos botar assim, o seu normal antes do Covid e antes dessa celeuma toda que acabou virando, né, as políticas monetárias no mundo, né, o crescimento, né, global. Beleza? Bom, nos Estados Unidos a gente vê ali os futuros americanos basicamente no campo negativo, né? Então, nós temos aí o futuro S&P levemente negativo, 0,19% de queda. Nós temos aí o WTI, o petróleo também cedendo um pouco mais. Minério de ferro caiu pra caramba, né? A gente falou de Ásia, mas não falamos ali de minério, né? Minério cedendo aí 3,4%, então é muito, muito ruim para as mineradoras. A gente pode ter sim as mineradoras aqui apanhando um pouco mais, né? A Vale que chegou a, não sei se ainda lançou, mas depois eu pego os dados, né? Caso eu não tenha aqui, né? Caso não, eu não tenho eles aqui, os dados de produção, mas assim que eu tiver, eu vou passar a informação para vocês e vou botar lá no canal da Cashwise, canal do Telegram. Também tá aqui na descrição, se você não é inscrito, se inscreva lá, que é bem bacana, beleza? Bom, isso pode ser muito ruim para nossas mineradoras. Lá nas ADRs nos Estados Unidos, no pré-market, já estão tendenciando uma abertura fortemente negativa, mas vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso Brasilzão, até porque o nosso Ibovão da Massa, ele subiu na sexta-feira, né? Então veio com um dado bem interessante. Deixa eu fechar as minhas abinhas aqui e vou trazer o nosso Ibovão da Massa, né? Aqui para vocês, né? Nós subimos aí 1,25 na sexta-feira, foi bem interessante, está ali no diário. Continuamos na ponta alta do caixote e isso muito influenciado pela votação ali na Câmara, né? Então, conseguimos aprovar a reforma tributária, conseguimos ter uma votação simbólica ali do CARF, teve algumas mudanças no texto do CARF, né? Que foram inseridas ali no texto. Bom, agora isso vai para o Senado, né? As duas vão para o Senado. Tendo alguma mudança no texto, isso volta para a Câmara e vai ser aprovado, né? Provavelmente, e depois segue, até porque foi aprovado com uma larga escala ali, bem com folga. Então, isso acabou animando os mercados. Muita gente depois, né, muitos analistas, economistas começaram a falar sobre essa aprovação, sobre o texto, o que foi positivo, o que é negativo, né? Alguns mencionando que é positivo, porém ainda complexo, né? Então, um dos fatores que acabou animando os mercados foi a questão da cesta básica, né? Então, a aprovação ali, né, os ativos da supermercadista foram muito beneficiados com isso. Quando a gente pegar aqui, por exemplo, o portfólio do nosso Ibovespa, a gente vai ver aqui que os ativos das supermercadistas elas acabaram tendo um crescimento, né? Por quê? Teve, dentro da reforma tributária, um dos fatores é a alíquota zero, né? Baixar a alíquota ali da cesta básica, né, de alimentos. Então, isso os supermercadistas cresceram bastante ali. Então, a gente vê aí Pão de Açúcar 10%, Carrefour 5,8%. Então, isso foi bem interessante. A gente vê aí Açaí com 3%. Então, isso foi bem interessante para eles, né? Nós tivemos aí um dia, né, que foi muito a galera no green, né, todo mundo no verdinho aí, então bem interessante, todo mundo crescendo. Vale teve um volume financeiro bem interessante, crescendo quase que 1%. Petrobras ficou com 0,5% ali de queda, foi algumas das empresas que teve uma liquidação, Petrobras, Arezzo, Embraer, né, Ipera. Então essas empresas basicamente tiveram liquidação, foi basicamente realização de lucros, né? O restante, todo mundo aí fechando no campo positivo, certo? Bom, olhando a nossa doleta, o dólar que também continuou o seu viés de queda, a gente mantém essa tendência primária, que vamos colocar de queda, respeitou a média móvel de 10 períodos, né? Continua trabalhando abaixo da média móvel de 10, de 20, abaixo do high-low e abaixo aí da média móvel de 200 períodos, certo? Então, isso ainda é muito impactado pela pressão que os DIs fizeram, né, na aprovação do CARF,
né? Então, o CARF e a reforma tributária acabam destravando as pautas ali do governo e acaba também destravando um pouco mais a questão do orçamento de 2024, que a gente precisa ter uma noção do que vai acontecer ali, certo? Bom, vou trazer aqui agora para vocês o calendário, né? A gente não vai falar muito das empresas hoje, mas vou botar aqui os calendários, vou tirar os impactos baixos e a gente vai falar somente dos médios e dos grandes impactos, né? Hoje, na segunda-feira, a gente já abre com o nosso Boletim Focus, que é o nosso café da manhã. A gente abre a semana sempre com o Boletim Focus, beleza? Temos hoje discurso dos Fed Boys e Fed Girls, né? Então, Bar vai falar, Mester vai falar, Daly vai falar e Bosque também vai falar hoje. E todo mundo vai voltar as suas atenções ali para entender o que os Fed Boys vão mencionar, falar um pouco mais, para ver se tem pistas do que vai acontecer com a reunião, né, do Fed na próxima reunião, né, na próxima sessão. Aí vamos para a terça-feira, nós temos aqui taxa de desemprego do Reino Unido, né? Nós temos aí um consenso prevendo 3,8% de desocupação. O anterior foi 3,8% também, né? 3,8% e 3,8%, então mantendo ali. Nós temos sentimento econômico na Alemanha, né, que é a principal economia da zona do euro, e nós temos aí o nosso CPI, né, o nosso IPCA, na verdade, que vai sair o anual e o mensal, né? O anterior foi 3,94, né? O consenso já mostra aí que possa ter uma deflação ainda maior, tendo a gente os dados vindo em linha com o consenso, né, com o previsto. Isso é muito positivo, porque pode trazer aí mais indícios, né, mais pressão para que o nosso BC, né, na próxima reunião do Copom, venha a reduzir aí, começar o nosso ciclo de queda da taxa de juros. Todo mundo está esperançoso com isso. Então, boa parte do mercado está precificando a queda nos juros já para a próxima reunião, e outra parte também que foi precificada, uma parte dessa subida no mercado, está sendo precificada pela aprovação tanto da reforma tributária quanto do CARF pela Câmara dos deputados, beleza? Bom, e depois nós temos mais aí falas, né? Discurso do Bullard, mais Fed Boys falando, né? E o otimismo lá econômico nos Estados Unidos, beleza? E ali a variação do petróleo API, que não sei se vai fazer tanto preço assim, ele costuma não fazer tanto preço. Indo para quarta-feira, uma série de indicadores norte-americanos, né? E o mais esperado, né? Quarta-feira é o CPI, o núcleo desse CPI, da inflação norte-americana. Esse é um dado que vai mudar o rumo do mercado, dos mercados durante a semana. Então, quarta-feira, todo mundo, as atenções se voltam para lá. E nós temos aí o Kashahari, que também vai dar as suas falas ali, né, às 10h45. Beleza? E logo em seguida nós temos aí a variação de petróleo em Cush ali, né? Petróleo bruto dos Estados Unidos, que isso tende a fazer preço no mercado de petróleo. Beleza? Bom, depois Bosque e Mester voltam a falar. Na quinta-feira a gente vem para a balança comercial chinesa, né? Então a gente já teve a informação em relação à inflação na China, né? Que não veio com os dados tão bons assim, porém a gente vai esperar aí também o que vai acontecer na balança comercial chinesa, certo? Todo mundo vai estar de olho ali. E nós temos o PIB do Reino Unido e o índice de preço ao produtor, né? O PPI, mais dados aí de inflação norte-americana, né? E o núcleo do PPI. Sempre vamos olhar aqui o núcleo, porque o Fed está olhando para o núcleo. O núcleo precisa desacelerar na expectativa que o Fed espera, né? A expectativa que o Fed tem nessa queda. Beleza? Bom, e a gente fecha aí a sexta-feira, né, a semana. Nós vamos fechar com vendas do varejo aqui no Brasil, né? Nossas vendas de varejo, é bem interessante entender como está. O varejo é um termômetro que ele sinaliza quando a gente está desacelerando e quando a gente está acelerando, né? O varejo é o primeiro a sentir, basicamente, a economia, certo? Bom, e logo em seguida nós temos lá nos Estados Unidos o índice de preço, né, da importação e exportação. Isso vai ser bem interessante, e a confiança do consumidor em Michigan, beleza? Bom, esses são os dados de hoje, né? Não tem muita coisa para trazer, a semana está começando, então a galera do longo prazo, vamos olhar para
para a base, de fato, tem muita coisa, muita ação. Vou continuar mencionando isso, porque desde o início do ano, na verdade, desde a metade do ano passado, eu venho mencionando que tem bastante oportunidade na Bolsa. Só que oportunidades do longo prazo, né, você comprar hoje e amanhã você está com 20%. Apesar de que tiveram algumas empresas que quem conseguiu pegar teve bons resultados. Banco do Brasil foi uma delas, Petrobras foi outra, nós temos ali a Trisul também, foi bem interessante. Então, muitas empresas que, se vocês acompanharam, né, e fizeram o dever de casa, vocês agora estão com bom resultado nesse ano em relação a essas ações. Porém, você que começou a montar sua carteira agora, muita disciplina e muita paciência, certo? Continua pescando, montando a sua carteira, que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente está pensando no longo prazo, a gente tem um projeto de 10, 15, 20, 30 anos, alguns têm aí de projeto. Então, foquem na construção da carteira de vocês. A galera do longo prazo, é uma semana que não é tão forte assim. Tem bastante dados ali que são interessantes, dados de inflação, ainda podem ter movimentos no mercado. Por que eu falo sobre isso? Porque para operar derivativos você precisa ter movimentos, precisa ter volatilidade, porque se você não tem volatilidade, vai ser difícil você tirar dinheiro do mercado, beleza? É mais fácil você entregar dinheiro no mercado. Então, muita atenção com isso. E minha sugestão, formatem primeiro um colchão de segurança, formatem uma carteira de investimento, seja com parte em renda fixa, parte em renda variável, para depois sim você ir para os derivativos. E começa pequenininho, a sua meta ali de queda, de prejuízo, vamos botar assim, de loss, que ela não seja mais do que 0,3% da sua carteira, né? E sua meta ali de crescimento, de gain, ela não seja ali mais do que 0,5%. Então, assim, você tendo uma gestão, né, de banca, né, uma gestão de risco dessa maneira, facilita para que você não venha entregar todo o seu patrimônio para o mercado. Beleza? Não venha queimar isso. Isso já aconteceu comigo no passado e eu comecei a ser lucrativo em derivativos, primeiro quando eu comecei a fazer muito mais posição, ou posição mais longas, do que fazer day trade. Então, isso já mudou muito a minha relação com o ganho e com as perdas. E outra coisa, foi depois que eu montei uma carteira de investimentos, aí sim eu fui trabalhar com o dos derivativos, mas uma mão bem pequenininha, certo? Uma mão bem pequenininha. Eu vejo gente que tem R$2.000 ali na conta e já está trabalhando com 10 mini contratos de dólar, certo? Isso você vai se arrebentar. Para ter uma noção, quando eu estava com R$40.000 de carteira de investimentos, eu trabalhava com 3 mini contratos. Olha só a diferença. Então, tem uma técnica para isso. Você não precisa ganhar 10%, R$1.000, R$3.000 por dia ali. Vai construindo aos poucos. Tenha paciência na construção patrimonial. Você não vai ficar rico, milionário da noite para o dia. Beleza? Bom, recados foram dados. Muita atenção ao capital de vocês. Até amanhã com mais giro de mercado. Espero todo mundo lá. Valeu!